declaramos aberta a audiência pública, prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 62A da Lei Orgânica do Município, para que os poderes executivo e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre. Esta audiência terá duração de 2 horas, a partir de agora, às 9h35 da manhã, encerrando 11h35. A mesa encontra-se composta pelo secretário Vitor Pupi, vereadora Julieta Reis, vereador Cristiano Santos e essa presidência. Eu só quero fazer uma observação, que as nossas comissões permanentes estarão sendo instaladas a partir da primeira semana, então, excepcionalmente, eu estarei presidindo esta audiência pública no dia de hoje. Agradeço a presença também de representantes de sindicatos, cidadãos, imprensa, e a partir de agora eu solicito a senhora Aline Bogo, diretora contábil e financeira, para a gestão fiscal do Poder Legislativo. Então, a partir de agora, será apresentada a prestação de contas da Câmara Municipal. Na sequência, nós abriremos para as perguntas e questionamentos. Por favor, Aline. Presidente Serginho, gostaria de estender o cumprimento aos demais vereadores dessa casa, também a todos os membros da Comissão de Economia, dar as boas-vindas ao secretário de Finanças, Vitor Pupi, a toda a sua equipe, com quem a gente sempre tem uma parceria lá na Prefeitura. Passou mais um ano, né? Eu lembro já do início do ano passado, quando eu vim me apresentar aos novos vereadores, como diretora do Departamento de Administração e Finanças. Agora eu voltei ao meu setor de origem, que é a Diretoria Contábil e Financeira. Essa audiência tem por objetivo demonstrar e avaliar as metas do terceiro quadrimestre e consolidá-lo com os demais do exercício de 2017. Assim como determina, então, a nossa lei orgânica, no seu artigo 62, e também a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, aprovada em maio de 2000. Pode passar, Charles. O nosso orçamento fixado para 2017, ele ficou em 148.778.000, 8 milhões a mais do que o orçamento anterior. Com esse valor, a gente conseguiu realizar de despesas empenhadas 106.398.000, foram as despesas empenhadas, representando 71,51% do nosso orçamento. Dessas despesas foram liquidadas ainda no exercício 101.395.000 e pagas 101.368. Vejam que o valor das despesas pagas ele é quase igual ao das despesas liquidadas, né? Então, a gente só deixou como restos a pagar realmente o que ainda não foi processado. Cumprindo o compromisso de pagar nossos fornecedores sempre em dia. Desse orçamento de 148 milhões, se nós excluirmos, então, o que foi executado de 106.398.000, nós temos a economia geral do nosso orçamento, em 2017, que ficou em 42.379.000. Esses 42 milhões estão somados os 35 milhões que, em outubro, foram destinados para a Prefeitura, que se comprometeu a utilizar com a defesa social e também a manutenção da cidade. No início de dezembro, nós transferimos mais 6 milhões para a Prefeitura, e ao final do mês, quando encerramos todos os nossos pagamentos, mais 1.300.000, totalizando então os 42.379. Além disso, nós devolvemos, por cancelamento de restos, de anos anteriores a 2017, contratos que não foram utilizados na sua totalidade, então restos cancelados que não estavam processados, 189.222. Esse valor foi devolvido à Prefeitura Municipal de Curitiba. Durante os meses, conforme esse valor que nós recebíamos ia sendo aplicado e com os seus rendimentos, também devolvíamos todo mês o valor do rendimento à Prefeitura para que registrasse como sua receita, totalizando no ano 2.153.000.
e também o valor mensal repassado em decorrência do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, que é um total de R$ 1.150.000, foi fechado o contrato, e mensalmente a gente vem repassando as parcelas mensais ao Executivo, totalizando em 6 meses, em 2017, R$ 164.000. Então, totalizando tudo que foi repassado ao município, no exercício anterior, nós temos um total de R$ 45.887.000. Próximo. Do nosso gasto de 106 milhões, o grupo maior de despesas da Câmara é o grupo pessoal e encargos sociais, representando 87% do que foi empenhado. Então, nós, depois das anulações do orçamento, o orçamento totalizado ficou em 97.312.000. Desse valor, foi empenhado com pessoal e encargos sociais 92.589.000, assim divididos. Vencimentos e vantagens fixas, 74.314, obrigações patronais, 16.244, indenizações, 2.020 e outras despesas de pessoal, 10.981. Próximo. A despesa de pessoal, então, totalizada em 92.589, nós trouxemos aqui de uma forma desdobrada nas duas ações que nós temos no nosso orçamento, que é a ação de manutenção da atividade funcional, parte administrativa, e também a manutenção da atividade política da Câmara Municipal. Tendo para a administração um total de 45.460.000 e na atividade política 47.128.000. Pegando essa despesa, só volta um pouquinho. Essa despesa, então, de 92 milhões está assim distribuída. Em vencimentos e vantagens efetivas, aqui a gente já diluiu toda a parte de gratificações, também de vencimento por ocupação de função, 32.044.507, subsídios, um total de 6.497.000, vencimentos comissionados, 29.466.000, férias e 13º salário pagos em 2017, 6.305.000, todas as nossas obrigações patronais, valores que repassamos todo mês ao INSS, também ao Fundo de Previdência do município, FGTS e ICS, totalizaram 16.244.000. O valor com indenizações de férias e licença-prêmio a título de aposentadoria, 1.971.000, e outras indenizações, 46.623. Um total ainda de outras despesas, que se refere também aqui ao auxílio transporte, auxílio alimentação, 10.981. Isso representado num gráfico, então, para se ter uma ideia de como está a distribuição, pode passar? Da despesa total com pessoal, 92.589, nós temos em azul os 46 milhões ali representando 49,78%, que são gastos com efetivos. Aqui já contando também as obrigações, indenizações, tudo incluído, já separado por efetivo comissionado e os subsídios dos vereadores. Comissionados 41%, representando acho que por volta de 38 milhões, e 7.440.000 representando 8,36%, que são os subsídios dos vereadores, e outras despesas, um percentual bem inferior de 0,01%. Próximo. Além do grupo da despesa pessoal, nós temos dois grupos menores, que são a despesa de capital. Nós temos um gasto no ano de 265.000. Aqui o principal gasto foram com projetos e início de algumas obras, e também a parte de reposição de alguns equipamentos imobiliários. E o grupo outras despesas correntes, onde a gente tem aqui diversas despesas com serviços, nossos contratos, que totalizaram 13.543.000, divididos assim: benefícios assistenciais, 1.792.000, material de consumo, 574.000, locação de mão de obra, 3.681.000, serviços de terceiro, pessoa jurídica, 7.401.000,
e outras despesas correntes, 92.880. Pode passar. Trazendo no gráfico essa representação do total empenhado em 2017, de 106.398.000, nós temos em pessoal 87%, serviços 10,42%, o valor de 79% em bens e 1,77% que são outras despesas. O valor gasto em 2017, quando tratamos do assunto viagens, totalizando, então, com diárias, passagens e hospedagens, 32.797, sendo total para os gabinetes 28.029 e dos servidores 4.768. Esse foi o total gasto em 2017 com viagens. A fim de cumprir também o que determina o artigo 62, que pede que se demonstre toda a despesa empenhada, e como não é possível trazer todos os empenhos, a gente trouxe, então, os principais contratos que a Câmara tem, né, quanto que foi liquidado em 2017. O valor gasto com a Sanepar, 96.809, um contrato que nós temos de clipping, 60.904, valor gasto com energia elétrica, 377.821, um contrato com a empresa interativa de locação de impressoras, 313.880, contrato de integração de bolsas de estagiários com o CIE, 791.444, 2 links de internet, um com a Oi e outro com a Claro, totalizando 173.000, locação de equipamentos telefônicos com a empresa Tricorp, 266.000, locação de veículos, empresa locadora de veículos Santa Cruz, 1.145.000, manutenção de bens móveis. Aqui nós temos alguns contratos, o mais importante é com a empresa paranaense de climatização, a EMPAC, além de contratos com manutenção de elevadores, bombas, catracas, totalizando 994.302. Manutenção de software, com a empresa Elotec, 270.267. Serviços de postagens, com o Correio, 98.268. E o valor gasto com o telefone em 2017, 110.673. Em relação ao serviço de terceirização de mão de obra, nós temos contratos com 2 empresas, a Igiserve, que atende toda a parte de limpeza e copa, totalizando 1.144.000 no exercício de 2017, e também atende a recepção e os controladores de acesso, totalizando 539.690. E outro contrato com a empresa em Brasil, de vigilância, que totalizou em 2017 1.947.000. Em 2017, finalizou o contrato com a empresa Fiel, e na licitação que houve, entrou a empresa, então, em Brasil. São essas 2 empresas que totalizam o valor liquidado. Próximo. Contratos com aquisição de materiais. Nós temos aqui material de higiene, copa e cozinha, um total de 164.000. E um gasto com combustível de 284.000 no ano de 2017. Lembrando também que nós mudamos a forma de operar esse tipo de despesa, não tendo mais contratação com o posto, mas sim com uma empresa que administra um cartão. As liquidações referentes às obras que foram iniciadas em 2016 e concluídas em 2017, com o sistema de ar-condicionado, 1.299.000, e a obra de acessibilidade, 239.786. Próximo. Aqui nós trouxemos algumas fotos, então, das realizações que ocorreram em 2017, o sistema todo de ar-condicionado, a obra de acessibilidade que instalaram as 2 plataformas. Nós iniciamos em 2017, finalzinho, o sistema de SPDA, de proteção de descargas atmosféricas, a instalação de para-raios, com todo o aterramento. Ocorreu também em 2017 uma pintura de várias salas e também a transferência da Procuradoria Jurídica do anexo 4 para o prédio em L, além também da transferência da Controladoria do Legislativo, que também veio para esse anexo mais perto dos vereadores.
A seção de anais também mudou de sala e foi reformada, e também houveram pintura em diversos gabinetes. Cumprindo, então, o que determina aqui a lei e demonstrando como que foi o atingimento das metas para o exercício de 2017. De acordo com a Constituição, nós temos um limite de gasto de 70% da receita com folha de pagamento, né? Entendemos que essa receita, assim também entende o Tribunal de Contas, que seria a receita que a Câmara teria direito em 2017. Apesar do nosso orçamento ser de 148 milhões, ele poderia ter chegado ao limite de 4,5% da receita de impostos e de transferências do município, que totalizaria 181 milhões 810. A despesa de pessoal com folha de pagamento, excluindo aqui as obrigações patronais, totalizou 76 milhões 345 mil, representando, então, 51,31% do orçamento e representando 41,99% da receita total, onde o limite é de 70%. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, eu trouxe aqui os anexos que nós publicamos no final do mês de janeiro. Essa lei determina que o limite de gastos de pessoal para o município é de 60%, sendo que o limite do legislativo é de 6%. Próximo. Então, de acordo com o nosso relatório, a despesa líquida com pessoal, a despesa aqui liquidada de janeiro a dezembro, em pessoal, ela ficou em 90 milhões 569 mil. Aqui nós excluímos, de acordo com as regras de elaboração do relatório, as despesas de indenizações, de 1.536.505. Então, a nossa despesa líquida fechou em 90 milhões 569 mil, representando 1,53% da receita corrente líquida, que é apurada pelo município de Curitiba. Essa receita ajustada, depois da dedução do Fundo de Urbanização de Curitiba, totaliza, então, 5 bilhões 903 milhões. Próximo. Aqui nós trouxemos como seriam essas metas, os limites estabelecidos pela LRF federal e também pela LRF municipal, né? O limite máximo de 6%, e o limite de alerta ali, que seria o limite inferior de 5,4%, mas nós estamos com um valor, então, bem abaixo, ficando em 1,53%. Em relação ao relatório de disponibilidade de caixas e demonstrativo de restos a pagar, nós ficamos com a disponibilidade total ao final do exercício de 5.180 mil. Desses valores vinculados, nós temos apenas 1.079, o restante são recursos livres. Se considerarmos as obrigações financeiras de 177.742, nós temos uma disponibilidade líquida de 5.002, que é o mesmo valor que totalizou os nossos restos a pagar não processados. Então, como o valor ficou igual, a gente vê que o valor de empenhos liquidados cancelados por insuficiência de saldos é zero, né? Porque o saldo que ficou em conta é exatamente o saldo que nós temos de restos a pagar. Essas obrigações financeiras, no próximo slide, pode passar, estão assim distribuídas, sendo restos liquidados de exercícios anteriores 22.443 e do exercício de 2017 126.819 e restos não liquidados de exercícios anteriores 27.400 e ainda o valor de depósitos restituíveis de 1.079, que são os recursos vinculados. Próximo. Eu trouxe aqui para... Com licença, senhor presidente, desculpe. Pela importância, eu queria pedir averiguação de quórum pela importância da audiência pública. De imediato, vereador. De imediato. Concluindo, então, eu só vou trazer aqui um gráfico. Vereador, diretora Aline, só um minutinho, por favor. Peço aos vereadores que registrem suas presenças. Verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças.
Rechamada. Vereador Bruno Pessutti, ausente. Vereador Colpani, ausente. Vereador Dr. Volmir, ausente. Vereador Jairo Marcelino, confirmando presença. Só um minutinho. Registra, por favor, vereador, sua presença no painel. Vereador Jairo. Vereador Jairo Marcelino, por gentileza. Ok, obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jairo Marcelino. Vereadora Maria Letícia Fagundes, ausente. Vereador Mauro Inácio, ausente. Vereador Paulo Rinck, ausente. Vereador Sabino Piccolo, ausente. Vereador Zezinho de Sabará, ausente. 30 vereadores presentes, senhor presidente. 30 vereadores presentes. Agora, para deliberarmos os trabalhos, com a palavra, diretora Aline. Pode trazer o gráfico, Charles? Trouxe aqui a título de comparação um histórico dos últimos 5 anos do nosso orçamento e também da nossa despesa, onde nós temos ali em cinza 2013 até chegar no azul, que é o 2017. O orçamento, começando lá em 2013, pouco mais de 120 milhões e finalizando em 2017, 148 milhões. A despesa total, nós temos em 2017, 106 milhões. É uma despesa que ela ficou 1 milhão a mais do que a despesa de 2015. E bem abaixo da despesa de 2016. E também a despesa de pessoal, que seguiu o mesmo padrão. Foi uma despesa que ela regrediu em relação ao exercício anterior, ficando ainda abaixo do exercício de 2016. No próximo slide, pode passar, um comparativo da economia, o valor não utilizado do orçamento nos últimos 5 anos, onde nós temos ali, a partir de 2013, um crescimento. Em 2016, houve uma regressão na economia, né, a despesa foi maior. E em 2017, então, onde a gente conseguiu atingir ali 42 milhões de economia no nosso orçamento, um valor que ficou bem acima. Próximo. Em relação a essa economia, foi um trabalho exaustivo da nossa comissão executiva, diretor-geral e outras diretorias, para que conseguíssemos conscientizar todos os servidores, e também foi buscado junto aos fornecedores negociação de alguns contratos, e também nas nossas licitações. Nós conseguimos, então, uma redução nos principais contratos, locação de veículos, onde nós pagamos o valor mensal inicial em janeiro de R$ 99.866, hoje nós pagamos R$ 70.245. Serviços de limpeza, conservação e controle de acesso, nós pagávamos R$ 146.547, hoje nós pagamos R$ 135.277. Serviços de vigilância, pagávamos 166 mil, hoje pagamos 139.500. E os serviços com o correio, em janeiro nós trabalhávamos com a distribuição de selos, tivemos uma compra de 188.700, e durante o ano nós tivemos um gasto de 98 mil para o ano inteiro, então representando uma média mensal de 8.900 por mês. Uma redução de 95%. Observação, diretora. É importante frisar que nesses serviços postais nós mudamos a forma de postagem. Então, ela passou a ser chancela ao invés de selos. E a economia chegou nesse número. Perfeito. Próximo. Concluindo, então, eu trouxe aqui um gráfico representando qual seria a receita limite que a Câmara poderia atingir em 2017, 181.810.000, sendo que o nosso gasto representa, então, 58,52% dessa receita total, que foram os 106 milhões empenhados. E a economia referente a esse orçamento limite, esse orçamento-alvo, de 41,48%. E, finalizando no próximo gráfico, a economia em relação ao orçamento aprovado para 2017, que ficou em 148.778.000, onde nós tivemos uma economia de 28,49% do orçamento. Muito obrigada pela atenção.
Nós que agradecemos a apresentação, eu convido a Aline para compor a mesa a partir de agora. Eu vou abrir para as perguntas dos vereadores. Eu, na seguinte ordem, vereadora, primeiro eu passaria à Comissão de Economia e Finanças. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o trabalho que foi realizado por esta comissão, na presidência do vereador Tiago Ferro, como o seu vice, o vereador Mauro Inácio, o Bruno Pessutti, o doutor Volmir, vereador Sabino Piccolo, vereador Mauro Bobato, Paulo Rinck, Ezequias Barros e professor José. Queria agradecer a esta comissão pelo trabalho que desempenharam durante o ano 2017. Então, eu passo a palavra aos membros da comissão. Na sequência, eu abro aos vereadores e convidados que queiram também participar qualquer esclarecimento que queiram com a diretora. Então, nesse momento, eu deixo aberto as inscrições aos membros da comissão de 2017. Vereador Tiago, com a palavra. 2 minutos, por favor, vereador. Muito obrigado, Aline, pela apresentação. Apenas enfatizar o empenho, o trabalho de toda a equipe da Economia de Finanças. E a minha pergunta é específica na economia de 99 mil para 70 mensal na locação de veículos. Como nós conseguimos essa economia aqui na Câmara Municipal? Então, nós temos um gasto mensal de R$70 mil com a locação de carro. Só queria entender como é que nós conseguimos fazer economia e também de 95% no serviço postal. Por favor, obrigado. Perfeito. No bloco de 3, a Aline pode responder aos demais. Vereador professor José, da comissão. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar a Aline, sempre trazendo os dados de forma clara e objetiva. É mais uma dúvida em relação ao contrato com os Correios. Acho importante a economia, acho que temos que buscar isso, mas de forma eficiente. Eu gostaria de saber se há possibilidade de rever no contrato alguns aspectos, porque nós tivemos dificuldades no sentido de que, como é a chancela, agora não é o selo, né? Antes esse trabalho era executado nos Correios, né, de dobra, de material, enfim. E hoje nós temos que, enfim, temos uma dificuldade em relação aos servidores da casa, porque acho que não está muito bem definido isso. Se há possibilidade de rever no contrato esse trabalho, né, de dobra, enfim, que foi uma dificuldade que nós tivemos, porque nós, normalmente, a gente faz informativos a cada 3, 4 meses e buscamos, então, enfim, guardar esse recurso, entre aspas, né, não é um recurso, mas esse serviço por 4 meses, né, no sentido de poder depois enviar um número maior de correspondências. Então, se há possibilidade de rever algumas cláusulas desse contrato no sentido de dar agilidade, porque nós ficamos acho que umas 2 semanas tentando ver quem faria esse serviço, né, o ano passado. Então, acho que é importante o contrato, acho que a gente tem que economizar, mas também tem que garantir que esse trabalho seja eficiente, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer esse questionamento. Perfeito, vereadora. Eu até vou pedir ao diretor-geral, nos próximos dias, na reunião de colégio de líderes, nós voltamos a debater esta situação que a senhora nos coloca. Todos os vereadores têm sua cota, que são cotas acumulativas, elas são acumuladas, mas a gente verifica, junto ao contrato, ao diretor e ao departamento de PSA, e agora nós temos um novo diretor, de que forma que pode ser feita esta sua observação. Tá? Nesse caso, eu acredito que a Aline, nesse caso, não sei se quer complementar, mas eu deixaria para uma reunião de colégio de líderes, nesse sentido, para que a gente busque, junto ao diretor-geral e ao patrimônio da Câmara, de que forma que pode ser esse serviço disponibilizado aos gabinetes. Eu entendi o que a senhora colocou, que é justamente a dobra da mala direta, né? Nesse sentido. Perfeito. É isso? Ok, vereadora. Próximo vereador inscrito.
encerrando a fala dos vereadores da Comissão de Economia, vereadora Noêmia Rocha, inscrita. Por favor, vereadora. Muito obrigada, presidente. Parabéns, Aline, que está sempre trazendo as informações em relação à Câmara Municipal. Aline, pelo que eu entendi, você era diretora administrativa, não temos o diretor administrativo no momento, mas eu vou referir essa pergunta, talvez você possa responder. A gente está observando muita economia, isso é muito bom. Tem uma crítica aqui de devolver para a prefeitura da forma que está sendo devolvida, mas entendo perfeitamente que é uma questão de mesa. A gente já fez umas devoluções pautadas em ações da Câmara, como o transporte coletivo para os hospitais, que deu um efeito muito importante da participação da Câmara. E a minha preocupação também de devolvermos muito e aí a prefeitura entender que tem que ir diminuindo, parece-me que já diminuiu, era 4,5%, agora está bem menos. Mas a minha pergunta é, eu me preocupo também com o plano de carreira dos servidores aqui dessa casa. Temos condições, temos recurso para fazermos esse plano, para repassar, para eles terem também vale-refeição, então, todos os direitos que cabem aos servidores, eu gostaria de saber, para que a gente possa também fomentar nessa Câmara e atender os servidores que tão bem nos atendem aqui. É uma curiosidade que me surgiu agora em relação àquele contrato na mudança do Itaú, se não me engano, para a Caixa Econômica, num valor de R$ 1,5 milhão. Como é que está sendo trabalhado essa questão, esses valores? E perguntar quando é que nós vamos ter um diretor administrativo na casa, acho que cabe ao presidente. Muito obrigada. Uma questão só, parabenizar também essas economias. 5 anos, os últimos 5 anos tivemos superávit, acho que é muito importante essa questão aqui na casa, e foi já explicado a mudança dos selos, 95%, acho muito importante, entre outras economias. Mas parabenizar o teu trabalho e parabenizar todo o trabalho da Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigada. Primeiramente, ao vereador Tiago Ferro, quero agradecer as suas palavras, parabenizar também por todo o trabalho em frente à presidência da Comissão de Economia. Em relação à sua pergunta de como foi feita a economia no contrato com a locadora de veículos, né? Além de que houve devolução de uma van, que era pouco utilizada na Câmara, né, que era o carro que custava mais para a Câmara, houveram também a devolução de outros 2 carros. Então, agora nós estamos com um total de 48 carros. E também uma negociação com a empresa, né, que ela não trocou uma frota por uma frota nova e conseguiu, com isso, reduzir o valor do contrato. E também foi isso, foi a redução diminuição dos carros, a devolução da van e a renegociação com a empresa. Em relação ao contrato com o Correio, até 2016, nós tínhamos um contrato de aquisição de selos, né? A partir de 2017, junto com a comissão executiva, foi mudada a forma para que fosse um contrato de chancelas, através de carimbos, né? Então, foi um trabalho novo, nós começamos em 2017, e com isso nós reduzimos bastante o consumo, porque daí só paga, os selos não ficam mais estocados no almoxarifado, como às vezes aconteciam, e só se paga efetivamente o que já foi enviado, né? Cada vereador aí envia sua cota e no final do mês vem a fatura para ser paga, uma redução aí de 95% dessa forma. Em relação à vereadora Josete, acho que o presidente já respondeu, né? Só complementando que nós tentamos ainda em 2017 fazer um aditivo com o Correio para tentar resolver alguns problemas, mas a gente teve alguns entraves aí na questão do objeto, do contrato e no termo em si, o que dificultou um pouco, mas agora em 2018 nós vamos retomar esse assunto. Mas na época que aconteceu, eu acho que os servidores da Câmara deram todo o suporte para que pudesse ser feito e resolvido o problema, né, do envio da mala direta. Em relação à pergunta da vereadora Noêmia Rocha, sobre o plano de carreira, nós temos os nossos limitadores, né, em relação à despesa de pessoal, nós estamos dentro de todos eles.
nós teríamos uma folga, mas aí a elaboração de um plano realmente demanda de contratação ou de uma empresa para fazer um estudo, ou criar aqui mesmo dentro da Câmara uma comissão para se fazer esse estudo, e só depois disso é que isso vai resultar, a gente não sabe se numa economia ou num gasto, né? Mas nós estamos dentro de todos os nossos limites, não estamos, né, em situação de alerta em nenhum dos limites quanto à despesa de pessoal. Em relação ao contrato da Caixa, né, houve um processo de venda da folha de pagamento, né, um serviço onde a Caixa ela faz todo o gerenciamento dos pagamentos dos salários da Câmara, e para ter esse serviço, ela se comprometeu com o valor de R$1.150.000, isso em 42 parcelas. Então, mensalmente, nós recebemos e imediatamente já transferimos esse valor para que entre como uma receita para a Prefeitura Municipal de Curitiba. Presidente. Pois não, com a palavra o vereador Serginho do Poço, presidente dessa casa. Desculpe, vereadora. Aline, só mais uma questão. O equilíbrio entre servidores efetivos e comissionados está dentro do equilíbrio da indicação do Ministério Público? Nós mostramos um gráfico ali onde financeiramente existe um equilíbrio, né? A gente vê que praticamente 50% são servidores efetivos e os outros 50% são vereadores e mais os comissionados. Então, financeiramente, os comissionados estão num valor inferior aos efetivos. Eu gostaria de complementar algumas informações na qualidade de presidente desta casa. Algumas coisas eu acho que eu gostaria de fazer algumas reflexões e salientar outras. A postura que a mesa teve, eu falo em nome da mesa, que como esse ano que passou nós podemos administrar esse legislativo. Então, alguns pontos que eu gostaria de salientar aos colegas vereadores, que eu acho que eles vêm observando cada quadrimestre que nós prestamos contas, quais foram os avanços e o que foi possível fazer. Eu queria começar pela esse repasse da Caixa Econômica de R$1.150.000. A Caixa Econômica, por ser um banco público, nós entendemos que ela poderia administrar o dinheiro público. Nós tínhamos um banco aqui dentro dessa Câmara que há 9 anos não tinha contrato com essa Câmara. É um absurdo uma Câmara não ter um contrato com um banco que dispõe um serviço bancário. Isso é um absurdo. Isso tem que ser relevante. Nós fizemos com a Caixa Econômica, sendo que essa transferência de R$1.150.000 está sendo revertida para a população. Esse dinheiro ele não fica no caixa da Câmara Municipal, ele é revertido para a Prefeitura Municipal para atender a população. R$1.150.000 num contrato de 60 meses. Porque a nossa folha passou a ser operada pela Caixa Econômica. Isso é importante salientar e deixar transparente as nossas ações. No outro ponto de vista, os benefícios a todos os servidores, em momento algum, nós deixamos de atendê-los. Todas as evoluções os servidores receberam. Não está em pauta o vale-refeição do servidor da Câmara Municipal ainda. Nós não tivemos a oportunidade de debater este tema. Por mais que nós tenhamos uma grande economia, mas esta questão não está em pauta, o vale-refeição. Eu também não sei se existe lei específica que obrigue a Câmara a pagar o vale-refeição. Eu não estou descumprindo a lei. É importante a gente deixar transparente que entre cumprir a lei e não cumprir, há uma distância muito grande. Nós não estamos descumprindo leis aqui nesta casa. Isso eu quero também reforçar e deixar transparente. Todos os contratos, nós fizemos um esforço muito grande com os fornecedores para que tivéssemos êxito. E aqui eu quero fazer um elogio a todos os servidores dessa Câmara, nesse sentido em que alguns parâmetros, alguns processos que nós tínhamos aqui nesta Câmara, tivessem uma nova postura e um novo alinhamento. Eu quero salientar e agradecer ao Nilton Cordone, que é o nosso diretor-geral, juntamente com todos os diretores, que nós fizemos um esforço muito grande com todos os servidores dessa casa para que nós chegássemos ao objetivo da economicidade, um dos princípios da administração.
Estamos também avançando na transparência. Esta casa tem sido transparência com todos os atos. Não existe nenhum ato que não seja divulgado nessa Câmara, através de diário oficial. A mesa faz questão de ressaltar isso. Eu quero frisar isso e deixar claro às pessoas. Nós estamos chegando com 1 ano na frente à presidência dessa Câmara e frente à mesa desta casa, com algumas questões que nós temos recebido elogios até do Ministério Público. Até do Ministério Público. Esta Câmara foi elogiada, os servidores dessa Câmara foram elogiada pela forma que vem tratando os editais de licitação pelo Ministério Público, onde nós somos questionados por fornecedores que perderam licitações, e o Ministério Público disse bem claro, a Câmara cumpre a Lei 8666 de forma rigorosa. E aqui vai um elogio a todos os servidores, que ajudam a fiscalizar e fazer a gestão do contrato. Porque quem faz a gestão dos contratos, de terceirizados dessa Câmara, são os servidores da Câmara. Isso também a população precisa saber, a responsabilidade que tem os servidores. Então, eu quero fazer um elogio e parabenizar a todos os servidores. É um ponto que a gente tem evoluído muito. Vários aspectos também nós tivemos em reposicionar a forma de procedimento e buscar essa economia, porque o serviço não foi paralisado. Não prejudicamos em nenhum momento o trabalho legislativo e também, em momento algum, o trabalho administrativo pela economia foi cerceado ou ele não foi executado. Nós tivemos um planejamento em que o primeiro ano dessa economicidade se daria através dessas revisões contratuais. Nesse segundo ano de gestão, nós estamos evoluindo em alguns compromissos que nós temos com órgãos de controle, que é investimento. Aí eu quero destacar o sistema de acessibilidade, o Corpo de Bombeiros nos exige algumas normas que nós estamos cumprindo, como foi agora a instalação dos para-raios que eram exigidos. Esse prédio é um prédio histórico, nós fizemos adaptação, então nós estamos cumprindo, foi uma meta que nós estamos tentando atender. É lógico que em 2 anos nós não vamos, talvez, chegar no que a gente queria, mas eu quero dizer a todos, avançamos na transparência, todas as nossas obrigações patronais, fiscais, estão em dia com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com Receita Estadual, com Receita Federal, com INSS, com todos os fiscos que nós estamos sujeitos à fiscalização, e com o município. Então, eu queria dizer aos colegas que há um esforço muito grande, queria agradecer a todos os vereadores que compreenderam essas mudanças que nós fizemos no dia a dia da Câmara, e agradecer aos servidores que colaboraram para que nós tivéssemos êxito nesses objetivos e metas que nós atendemos no primeiro ano. Então, era importante eu frisar e salientar isso. Quero parabenizar a Aline, que tem feito um excelente trabalho frente à sua diretoria, e todos os diretores que também no dia a dia criou uma condição que pudéssemos chegar a esses resultados. Então, não me delongando mais, eu precisava fazer esta explanação, essa reflexão, para os senhores entenderem, a população que acompanha esta casa, que nós estamos dentro dos limites, não há desequilíbrio entre funcionários e comissionados. Os funcionários representam 49% do custo, os comissionados, por ser um número maior, representam 41% dos custos, não há desequilíbrio. O Ministério Público foi informado na gestão anterior que existia o quantitativo maior, nós passamos de 300 comissionados, porém, o equilíbrio fiscal e financeiro, nós estamos abaixo. Então, o comissionado não ultrapassa, diferente de outras casas. Eu não quero citar nomes, mas eu vou dar sempre o exemplo do Congresso Nacional. A Câmara é muito diferente do Congresso Nacional. Eu quero deixar muito claro isso para todos os colegas e comunidade presente. Não é possível nós termos essa comparação. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para que essa casa tenha o respeito da população que merece. Talvez não temos motivo para orgulhar o cidadão, mas não queremos envergonhar qualquer cidadão. Esta Câmara ela é maior que todos os problemas que ela tem. Isso nós temos que deixar claro.
Era isso que eu queria fazer a minha fala, agradecer a todos, parabenizar os vereadores pela compreensão, agradecer aos servidores pela colaboração. Isso que eu tenho a dizer nesse primeiro ano, frente à presidência dessa casa. Muito obrigado, era isso. Temos mais um vereador inscrito, o vereador Giovanni, a Noemi? Noemi já falou, né? O vereador Noemi falou. Giovanni Fernandes. Senhor presidente, indo na linha do nosso presidente Serginho do Posto, cumprimentar o secretário Pupi e a Aline, mas eu acho que tem que ficar bem claro para a população. A gente está economizando, que é o correto. Mas talvez não chegue para a população da gestão 2013 a 2016 e da gestão 2017 até o momento, o que essa casa economizou, para onde que a casa mandou os recursos e que valor do recurso seriam esses. Então, eu gostaria de um breve comentário, pode ser até do próprio presidente, o que a Câmara Municipal de Curitiba já transferiu para a Prefeitura em valores. Isso acho que teria que chegar até a população, porque talvez eles não tenham conhecimento do que a casa já economizou e transferiu para a Prefeitura, senhor presidente. Os números eu vou pedir para que a Aline nos ajude. Eu quero fazer um comentário, vereador Giovanni, obrigado pela pergunta. Dizer que o gráfico aponta, nos últimos 5 anos, no ano passado, foi a maior economia que nós tivemos dos últimos 5 anos. Os recursos nós devolvemos aos cofres da Prefeitura, que é o Executivo. Isso, constitucionalmente, a gente tem que fazer isso. A aplicação de recursos, segundo a Prefeitura, eu acredito que o secretário poderá, naquele momento oportuno, informar, que foi direcionado à defesa social uma parte, ao meio ambiente outra parte, e outra parte à infraestrutura da cidade. Então, os 42 milhões, eu acredito que foi desta forma distribuído dentro do Executivo. É isso que eu posso dizer ao vereador. Mas agradeço a pergunta, e a nossa meta da economicidade é tentar manter essa economicidade. Porém, alguns investimentos nós não estamos deixando de fazer, principalmente no trabalho inerente aos mandatos e ao funcionamento desta casa. Então, a gente quer o funcionamento pleno, como vem acontecendo. Não há nenhum problema na área administrativa que não foi executado por falta de qualquer recurso, e também o Legislativo não deixou de trabalhar por falta de qualquer recurso que nós tivemos. Mas as dificuldades dia a dia a gente tem buscado e estamos tentando superar, vereador. Muito obrigado, viu? Passamos a palavra ao vereador Goura, e em seguida a senhora Aline estará com a palavra novamente. 2 minutos, vereador Goura. Muito obrigado, presidente Toninho. Uma saudação ao secretário Vitor Pupi, à Aline, presente, parabenizar pela apresentação. Só um questionamento, Aline, em relação à previsão orçamentária da Câmara. A gente tem um gráfico que foi apresentado, me corrija se eu estiver equivocado, onde outras despesas na questão de formação, e eu questiono especificamente o orçamento previsto para a escola do Legislativo, que eu acho que a Câmara Municipal tem uma escola que, no meu entendimento, está sendo subutilizada pelo potencial que a gente tem de formação política, a necessidade mesmo de formação política aqui dentro e para fora. Então, também, presidente Serginho, faço aqui esse questionamento. Também, aproveitando o gancho que o vereador Giovanni colocou, dos restos que sobram, que são devolvidos à Prefeitura, eu acho importante que a gente tenha o debate sobre, novamente, que já foi feito em outras legislaturas, sobre a construção de uma nova sede, de um novo parlamento, e eu acho que a gente não pode passar, e peço, presidente, que a mesa tenha esse debate, assim, essa construção, e que na sua chefia aqui na mesa a gente possa sair com algum encaminhamento. Eu acho que a gente precisa ter um parlamento que acolha a população e cada vez mais as pessoas estejam presentes, acompanhando aqui as sessões. Por fim, eu novamente reforço um pedido da vereadora professora Josete, que de muito tempo, que é de concurso para as comissões de servidores, de assessoramento às comissões para auxiliar os trabalhos dos mandatos aqui. Então, mais uma vez agradeço e deixo aqui
minhas saudações. Primeiramente, então, o vereador Giovanni Fernandes, em relação aos valores dos últimos. Nós tínhamos até 2016 o FEC, que era o Fundo Especial da Câmara. Então, a economia que nós fazíamos do nosso orçamento, ela era depositada nesse fundo. Então, 2013, 2014, 2015, a economia foi, ao final do exercício, foi para o fundo. Com exceção dos valores que foram anulados do nosso orçamento e foram disponibilizados para o município, se eu não me engano, teve um exercício que foram 10 milhões, que ajudou na questão do transporte coletivo, e teve um outro exercício que foram 11 milhões destinado à saúde. Mas em 2016, juntando toda a economia do fundo, nós devolvemos 59 milhões para o executivo, né? Esse ano foram mais 45, se nós considerarmos todos os rendimentos e todas as devoluções. Juntando, então, a partir desde 2013, passou de 100 milhões o valor que nós devolvemos à Prefeitura Municipal. Eu queria fazer um complemento, vereador, só para uma observação. Na gestão anterior, do executivo anterior, nós tínhamos um limite de repasse e a Prefeitura repassou para esta Câmara menos do que a Constituição determina. Só para os senhores entenderem. Nós recebemos um valor menor na outra legislatura do que a legislação determina. Só para o senhor entender. Eu acredito que, no total, com essas transferências não realizadas para a Câmara, com a economia e devoluções, que nós devolvemos o dinheiro do fundo, que estava em lei específica a construção desse prédio, que nós fizemos a devolução no ano passado, não foi nessa gestão, foi na gestão anterior. Nós tínhamos, e eu acredito que com tudo isso, a gestão anterior teve uma devolução de mais de 150 milhões. Eu gostaria de fazer uma pergunta à gestão anterior, para onde foi esse dinheiro também? Essa fica a pergunta. Tá? A Câmara devolveu, e a população, eu acredito que não sabe para onde foi. Então, fica aqui uma reflexão para que a gente tenha a resposta aonde foi aplicado também, de forma concreta. Tá? Eu gostaria de fazer essa reflexão. Quanto à Escola do Legislativo, vereador Goura, nós colocamos na pauta do Colégio de Líderes na semana passada, acho que Vossa Excelência participou, que nós estamos repensando de que forma que ela vai atuar. Ela foi feita através de lei, e o funcionamento dela talvez não está atingindo os seus objetivos, mas podemos fazer uma reflexão. Tem algumas pautas que eu acredito que são pautas internas, que nós vamos conversar com os vereadores, a respeito dos veículos que os vereadores utilizam. Quero deixar claro a todos os colegas, não vai ser retirado o veículo nesses próximos dias. É importante frisar que nós temos um contrato com a empresa, de que nós temos que cumprir esse contrato. Eu não posso fazer a devolutiva. Talvez algum vereador tenha entendido errado. Quando vencer o contrato dos veículos, nós vamos novamente conversar para ver de que forma que nós vamos atuar com esta alocação. O que nós fizemos com esta empresa que fornece os veículos é uma redução de quase 30% no contrato, saindo de 95 para 70 mil, no entendimento de todos os vereadores, que entenderam que poderiam manter a mesma frota da gestão anterior, ou seja, vereadores que assumiram agora, receberam veículos já utilizados, com 70, 60 mil quilômetros de uso. Então, os vereadores receberam, e vocês entenderam que vocês poderiam utilizar aqueles veículos. O contrato está em vigência. No ano passado, nós reformulamos e baixamos o valor do contrato, e então esse serviço está sendo disponibilizado a todos os vereadores, com exceção do vereador professor Euler, que fez a devolução, porém eu não pude, a Câmara não pôde devolver, porque o contrato não aceita a devolução. O veículo está parado, mas ele fez a devolução formalmente a esta mesa, nós recebemos a devolutiva, porém o veículo está aí. Então, só para deixar claro aos vereadores, neste momento o contrato está em vigência, então este veículo ainda continua disponibilizado a todos os vereadores. Talvez alguém tenha uma informação desencontrada, do que não foi falado isso em reunião, mas eu quero deixar claro aos vereadores que o contrato com a empresa
acho que, salvo engano, até maio. A partir daí, nós vamos pensar de que forma que será disponibilizado esse serviço aos vereadores. Então, só para deixar claro e transparente também como nós estamos tratando isso. Eu quero encerrar por aqui, porque nós temos uma pauta com o secretário, eu acredito que seja também importante. Vereador Ezequias. Entendo a importância de como nós temos realmente economizado nessa casa. O carro que eu peguei é um carro que estava praticamente novo, então não tem problema nenhum, a renovação do contrato foi importante. Entendo que nós temos que pensar e não deixar para que a nova licitação aconteça no final dessa, para que a gente não fique sem veículo para atendimento. Acho que isso é importante que a gente veja, não deixe como aconteceu em 2014, onde ficaram 3, 4 meses sem veículo na casa. Perfeito. Então, acho importante que a gente veja isso antes do final do contrato. Essa é a minha posição, vereador. Não, perfeito. O diretor-geral tem acompanhado, juntamente com os diretores, esta questão do vencimento do contrato. Mas, no momento oportuno, a gente colocará em pauta com os vereadores esse tema. Perfeito? Obrigado, vereador Ezequias. Eu quero fazer um registro, e para o encaminhamento final, acho que a diretora Aline, se quiser fazer o encaminhamento final, a gente já passa a pauta ao secretário. Só complementando a questão da escola, que sempre é separado o valor do orçamento, né? Quando a gente elabora a LOA, sempre é separado o valor para a escola, do legislativo, o valor do orçamento. Mas a Câmara é uma única, tem um único coordenador da despesa, então ela não pode gastar independentemente do restante da Câmara, né? Tudo que a escola for utilizar tem que entrar na programação normal de compra e de licitações, apesar dela ter um orçamento destinado para ela. Só quero agradecer, então, a atenção de todos os vereadores, sempre o apoio que eu recebi, tanto quanto da comissão executiva. E agradecer também aos meus colegas que estão aqui, que sem eles não seria possível fazer esse trabalho. O diretor de licitações, Roberval, Charles, novo diretor de patrimônio, e a Ana Cláudia, diretora de administração e recursos humanos. Também ao nosso diretor-geral, Newton Cordoni. Obrigada. Perfeito. Era isso, Aline. Agradeço.